Daí eu tenho que deixar tudo bem gravado também e postar lá para vocês. Aí, pronto. Seguinte, galera, eu tenho 3 grandes informações para dar para vocês hoje. E a gente vai começar então com a primeira grande informação, que é o seguinte: os estágios do município, quando a gente fala município, eles vão começar a ser liberados hoje apenas para o curso de medicina. Então, a gente ainda não foi contemplado dessa vez com os estágios municipais. O nosso estágio interno na faculdade, ele ainda não pode ser feito por conta do decreto da cidade, do município também e do estado. E aí a gente tem que aguardar até quando cair esse decreto, que é o que a gente ainda está nele, para poder saber se a gente volta ou não, porque o nosso estágio na faculdade, ele é um estágio particular, de certa forma, porque é dentro de uma instituição particular. E sobre isso, a Secretaria de Saúde ela ainda não pode tramitar sobre isso, especificamente sobre isso, porque ela é um decreto do prefeito. Então, por enquanto, a gente fica como tá, mas hoje começa então o estágio municipal de medicina. Até o final da semana, eles vão reavaliar para ver se a partir da semana que vem já começa os de enfermagem. Mas o que que acontece? Isso vai ser apenas para os últimos períodos. Então, a galera que está aí no nono e no 10º de enfermagem e de outros cursos da saúde. Não é o nosso caso de programas estratégicos. Por mais que a gente tenha pessoas aqui de períodos na frente, o estágio ele é exclusivamente não, ele é pertencente ao 3º período. Então, por isso, o nosso estágio ele ainda está sobre avaliação. Só que, de qualquer forma, provavelmente vai abrir o estágio particular, que é aquele estágio que a gente está dentro da faculdade, que é o nosso caso. Para isso, eu vou precisar de uma lista de documentos de vocês. E aí, eu estou pegando, coletando informações direitinho, porque afinal de contas eu sou novo aqui, mas eu tenho alguns documentos que eu vou precisar de vocês com a máxima urgência. Eu vou ter uma reunião com o professor Adaías no final da nossa aula, e aí ele vai me dar uma lista de documentos tudo certinho que eu vou precisar de vocês. Eu não garanto que a gente já vai começar a estagiar, porque não depende de mim. Mas com essa lista de documentos o mais rápido possível comigo, quando liberar, a gente já vai direto começar o estágio presencial. No caso, para hoje e para a semana que vem, nós vamos ter então. Eu vou falar lá no grupo mesmo, eu coloco para vocês essa lista de documentos, coloco um prazo para a gente sair mais rápido. E com isso tudo, a gente se organiza para o estágio particular. Outra coisa, hoje é aula normal, como vocês sabem, e aí eu vou passar para vocês também uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa, eu vou até conversar com vocês melhor no final da aula, mas eu já vou avisando logo. Vai ser uma avaliação de muitos pontos extras. Eu estou aqui oferecendo às pessoas que melhor trabalhar essa atividade, que vai ser em grupo. Como vocês vão fazer? I don't know, não sei. Mas teoricamente para vocês montarem um planejamento em saúde, em um caso específico que eu vou mostrar para vocês até o final da aula. Vai valer, gente, 800 pontos. Então, é para fazer um negócio muito bem feito, tá bom? E tem muito a ver com o que a gente já viu até agora, que é o nosso caso, então, de SUS, do que é o sistema de saúde brasileiro e culmina, né, termina no planejamento em saúde. E vocês vão precisar bastante, tanto da aula de hoje,
quanto dos conhecimentos que a gente já teve até agora, para poder começar a planejar ações em saúde. Eu sei que a gente ainda está no começo do entendimento desse planejamento de saúde. Então, muitas coisas eu vou passar um paninho, caso não esteja muito bem apresentado na aula. Mas isso vai ser importante, principalmente quando a gente estiver na clínica de programas estratégicos, que é a partir da semana, na semana que vem não, que é a apresentação do trabalho, mas a partir da outra semana eu já vou passar para vocês quais são os programas estratégicos, o que a gente tem que avaliar e como isso acontece dentro da saúde básica, do planejamento da saúde básica. E aí todo mundo vai estar incluso nessa história. Vão ser uma série de 2 a 3 aulas só sobre programas estratégicos e depois sobre medicação especial. Se tudo der certo, a gente pode inclusive fazer estágio uns 2 dias mais ou menos lá no CAF do município. Isso eu ainda estou tentando organizar para a gente poder ver a realidade da dispensação de medicamentos excepcionais, o que também faz parte aqui da nossa disciplina, mas de uma maneira mais tranquila por enquanto. É mais um conhecimento para quando você chegar em gestão de saúde. Ficou alguma dúvida, gente? Por enquanto? Não, professor, nenhuma. Tá tranquilo, né? Sim. Professor, Pode falar, pode perguntar. só recapitulando, porque eu acho que a minha internet então está sempre pausando as suas falas. O trabalho vai ser em grupo Vai. e ele vai ser apresentado, é isso? Yes. Ok. Exatamente. Então vamos lá, gente. Deixa eu apresentar então o conteúdo da aula de hoje. Nós vamos falar de planejamento em saúde. Esse é o ponto central da nossa aula de hoje. O que é planejar? Como acontece esse planejamento? O que a gente precisa saber e fazer quando a gente está trabalhando com planejamento de saúde? Esse é o ponto central. E aí a gente vai começar, através da apresentação de vocês, vocês vão perceber a prática desse planejamento. Sim, essa matéria ela é bem teórica, como eu comentei lá na nossa primeira aula. Ela é extremamente teórica. Só que quando a gente vai montar um planejamento em saúde para chegar na ação, para poder ir para o campo, para poder ir na casa das pessoas, para poder fazer a palestra, para poder fazer a ação de saúde, independente de qual ação seja, você primeiro tem que passar pela fase de planejamento, que é uma fase teórica. Produção, por exemplo, do que você vai falar, do estudo, da montagem da atuação, isso tudo é muito teórico. E é isso que vocês vão aprender aqui com a gente. Ok? É isso que eu quero passar para vocês nesse estágio agora. Vocês vão começar a trabalhar aqui, ó, o estágio mental, para poder chegar nas ações. E hoje, inclusive, a gente vai falar sobre essas ações. Gente, vocês pegaram o link lá no grupo, né? Sim. Pois tem uma menina que falou assim: ah, professor, manda o link. Mas o link tá no grupo. Eu peguei no grupo, entrei pelo grupo. Pois é. Estranho. Enfim. Professor, talvez ela não esteja no grupo, será? Não tá, porque ela falou no grupo. Manda o link. Ah, meu pai. Não é? Tá dormindo ainda, será? Vamos lá, gente. Vou passar aqui para vocês os slides de hoje. Ah, detalhe, galera. Lá na aula, se eu não me engano, aula 5. Não, se eu não me engano, não. Está no encontro 5, que é o encontro de hoje. Tá lá, aula 4, planejamento em saúde. Lá no portal de vocês já tem os slides dessa semana, viu?
Inclusive, também a atividade que vai ser o estágio de vocês, a atividade de estágio de vocês, tá lá também. Então, podem baixar lá. Professor, Oi, amor. eu só queria tirar uma dúvida com você, porque eu já estou no 9º período e nunca funcionou assim. Então, eu queria saber como é que vai ficar. Os estágios, geralmente, era nota 10. Valia a avaliação em campo, valia tanto do relatório e no mais a comparecer, a presença, né? Cumprir as horas. Sim. Era só esses 3 requisitos. E agora é quantos mil mesmo? Vale quantos mil um estágio? Vale 2,5 milhões. Calma, amor. Você lembra que a gente agora, por essa modalidade online, a gente precisa trabalhar e avaliar de outras maneiras. Não só a presença. E quando a gente fala de presença, não é só estar aqui, sem câmera, às vezes sem microfone, às vezes lavando louça, ouvindo bem longe o que eu estou falando. Então, por exemplo, a gente precisa fazer umas atividades práticas também para poder mostrar para vocês qual é a realidade do estágio. E dentro do estágio a gente tem pontos a serem entregues lá no portal, lembra? Sim, mas lá no portal não diz a quantidade de ponto igual era antigamente. Só diz que é 10 e acabou. Aí fica. Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar aqui. Vou tentar achar um printzinho para te mostrar. Só um segundo, tá bom, meu amor? Uhum. Calma, mulher. Não, professor, é porque, sinceramente, esse período da faculdade tá achando que a gente não tem outra coisa para fazer da vida. Ah, não, mas isso é normal, linda. Isso é bem normal. Que a gente passa simplesmente a vida todinha fazendo trabalho para entregar aí depois da manhã e amanhã e não sei o quê. Daqui meia hora. Por exemplo, aqui é um estágio teoricamente presencial e prático. Claro que a gente tem muita teoria nesse estágio aqui, porque esse estágio ele é o do 3º período. Então, vocês sempre vão ter que trabalhar em cima do que o estágio está pedindo, entendeu? E aí eu vou até te mostrar, na hora que a gente for fazer a nossa atividade, ela vai valer como presença do dia, ela vai valer como pontos, ela vai valer também dentro do teu relatório final, porque no teu relatório tu vai precisar falar que tu fez um planejamento em saúde. Você entendeu agora? Não, professor, eu entendi. Eu não estou questionando isso daí, não. Eu estou questionando quanto que vale o estágio e quanto vai valer cada coisa, porque... Ele vale 10, o estágio sempre vale 10. Tá bom? O estágio sempre vale 10. E aí, dentro desses pontos, por exemplo, eu estou te oferecendo aí, mudando de ponto para nota, eu estou te oferecendo agora 4 pontos diretão. Entendeu? Não. Não, tudo bem. Eu estou te oferecendo hoje 4 pontos para te poder ter de garantia comigo, para quando tu entregar o teu relatório, só terminar de somar os outros 6. Uhum. Melhorou? E claro que a presença ela não faz parte da avaliação. A presença ela é obrigatória. Uhum. Melhorou agora? Uhum. Professor, Diga, Ana Paula. também tem uma pergunta sobre o relatório. Eu queria que vocês explicassem como é que vai ser. Então, o relatório, eu até tinha comentado na aula passada. Eu vou fazer uma aula sobre como fazer esse relatório. Entendeu? Pois é, porque eu já estou querendo saber logo como é que vai ser. Tudo bem. Porque como eu estou em 3 estágios, aí eu já fico me preparando antes. Preparando até o psicológico, né, amiga? Isso, porque geralmente os relatórios são bem grandes, né? Eu já vou fazendo logo por aula. O nosso relatório ele vai ter 3 partes principais.
A primeira parte ela vai ser uma introdução sobre o que é o nosso estágio. O segundo ponto, o que você fez durante esse estágio e, teoricamente falando, o que você viu nesse estágio. E a terceira parte é uma parte de conclusão também, que é o que você pode tirar de conclusão do que você viu no estágio para trabalhar as tuas próximas cadeiras, tuas próximas disciplinas na faculdade e na tua vida profissional. Eu vou mostrar direitinho, passo a passo, numa aula que a gente vai ter. Te prometo que o nosso relatório dessa vez, desse estágio, não vai ser tão grande. Exceto a segunda parte, que é a descrição de tudo que a gente viu durante o semestre. Aí isso eu não posso correr, não posso fugir, porque vai ficar um pouquinho grande, sim, do que a gente já viu até agora. Tá bom, obrigada. Por nada, meu bem. Só um segundo, gente. Voltei. Pronto. Mais informação aqui. Eu tô com uma lista de documentos que eu vou passar lá no grupo para vocês, mandando a listinha, já tá tudo ok, só para vocês me enviarem de volta. E aí eu passo o e-mail para vocês escanearem para mim também. E provavelmente, não é certeza, mas provavelmente na segunda semana de abril a gente deve ir para a faculdade. Não é certeza ainda. Então, bora aguardar para ver o que acontece. Mas é isso. Então, bora continuar. Todo mundo tá vendo os slides? Sim. Então show de bola. Obrigado. Então, vamos falar então de planejamento na atenção básica. Até agora, a gente falou do que é a atenção básica, aonde ela está fundamentada e para que ela existe. Isso tudo vem desde a diretriz do SUS, que a gente também viu como trabalha, como funciona e até onde vai, ok? Então vamos lá. Continuando. Então, a gente vai começar a falar sobre o processo de planejamento da atenção básica. E aí, logo depois disso, é a apresentação de vocês na semana que vem. Depois, a gente começa com assistência farmacêutica no SUS. E aí, o que acontece? Nesse período de assistência farmacêutica no SUS, a gente vai falar dos programas estratégicos, como o farmacêutico está incluído nele, como os programas estratégicos eles estão atrelados à atenção básica, como é que eles funcionam e que planejamentos são esses dentro desses programas. E que programa é esse, afinal de contas? Isso a gente vai ver lá na assistência farmacêutica no SUS. Depois a gente vai ver os protocolos clínicos, que essa já vai ser uma parte bem prática para a gente. E no fim, as demandas judiciais. Isso é o que ainda está faltando para a gente ver no estágio de programas estratégicos. E aí a gente vai começar a conversar agora um pouquinho sobre o que são esses marcos referenciais do planejamento.
O que seria, então, o planejar? Quando a gente vai falar de planejamento, que a gente para por esse verbo planejar, o que a gente pensa sobre ele? Então, vamos imaginar o que seria o planejar, afinal de contas. Quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de planejar, a gente está procurando, então, um instrumento. Ele é uma via de diagnóstico. Então, é através desse planejamento que a gente vai ver o que está acontecendo naquele momento. Então, qual é a nossa realidade de qualquer tipo de situação. Isso eu não estou falando só de saúde. Quando a gente vai planejar uma viagem, isso também acontece. Quando a gente vai planejar fazer uma faculdade, isso também acontece. Quando a gente vai planejar ter filhos, isso também acontece. Então a gente vai pensar qual é a nossa realidade, como é que a gente pode alterar a nossa realidade e transformar ela, como é que a gente vai viabilizar essa transformação e quais são as ações que eu tenho que pensar para poder executar essa transformação. Então a gente vai pensar no seguinte: para 2022 eu quero ter filhos. Então, a minha situação agora é que eu não sou pai. Então, o que eu tenho que viabilizar até 2022 para poder ser pai? Então, eu vou pensar nas ações que eu tenho que fazer para chegar nessa meta em 2022. Outro exemplo, eu quero viajar para o Japão em dezembro. A minha realidade agora é, não estou no Japão, estou no Brasil e estou sem dinheiro. Essa é a minha realidade. Estou brefado, sem dinheiro, querendo viajar e não podendo viajar. Quais são as ações que eu tenho que executar para viabilizar essa transformação? Que transformação, professor? A viagem. Então, eu tenho que pensar em dinheiro, eu tenho que pensar em câmbio, então, eu tenho que analisar muito bem quando é que eu vou comprar ou não moeda para poder cambiar, né? Trocar em câmbio para o iene, que é a moeda de lá. Eu tenho que planejar minhas férias, eu tenho que planejar o que eu vou fazer lá. Eu tenho que ver uma companhia de viagem ou eu vou sozinho? Então, eu tenho que ver hotel, eu tenho que ver transporte, eu tenho que ver, inclusive, se eu sei falar japonês ou não. Porque se eu não souber falar japonês, como é que eu vou me virar? Então, essa é a etapa de planejamento. E quando a gente fala em planejamento de saúde, a gente para pensar o seguinte: qual é a minha realidade? A minha realidade hoje é uma quantidade grande de pessoas que estão com tuberculose. Então, quais são as ações que eu tenho que tomar para poder mudar a minha realidade? Ou a minha meta, na verdade, é que a minha comunidade, a comunidade da minha atenção básica, aqui do São José, ela precisa erradicar, acabar com a tuberculose até 2050. Não tem que ter um único caso aqui no São José. O que eu tenho que fazer para poder prevenir? Para poder erradicar? Quais são as ações de saúde que eu preciso tomar para poder executar essa minha ação? E aí a gente pensa que o planejamento, na verdade, é uma atividade própria do ser humano. A gente planeja o que vai fazer até quando não quer planejar. O que é muito interessante, é uma atividade inerente do ser humano, é uma coisa própria nossa. Então, é muito, 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 muito interessante a gente perceber que é uma capacidade do ser humano. Alguns têm uma alta capacidade de planejamento, outros não têm uma alta capacidade assim, mas tem. Então, a gente trabalha em cima dessa atividade que é inerente ao ser humano. E não só ao ser humano, se a gente parar para imaginar, como os animais também eles planejam para atacar, eles se preparam para conseguir alimento, conseguir água. Então, o processo de planejamento ele é um processo dos seres vivos.
E a gente vai passar agora e entender um pouquinho outros marcos desse referencial. Então, a gente tem que avaliar a nossa realidade. Quando a gente avalia a nossa realidade, a gente utiliza o planejamento como um instrumento de diagnóstico. Então, quando a gente está parando para pensar, como eu falei para vocês, eu quero erradicar a tuberculose até 2050 na cidade de Imperatriz, tornar algo mais amplo. Mas para eu poder chegar nessa etapa, eu tenho que planejar como é que eu vou fazer. E para eu planejar como é que eu tenho que fazer, eu tenho que analisar primeiro a minha realidade. Então, o primeiro grande ponto do meu planejamento é o diagnóstico da realidade. Daí eu paro para pensar, como é que está a minha realidade hoje? Então eu vou fazer um processo de diagnóstico e a gente vai ver como é que isso é feito. Eu vou conversar com vocês sobre esse ponto, o primeiro ponto do planejamento, já já. Depois disso, depois que eu vejo essa realidade, eu tenho que começar agora a propor, ou seja, as proposições das alternativas transformadoras. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Aí eu vou propor propostas. Então, olha, a gente pode fazer essa proposta, depois essa, essa. Elenco aí 10 propostas diferentes. E aí, no planejamento, eu tenho que viabilizar e eu tenho que encontrar meios que vão viabilizar essa transformação proposta. Então, por exemplo, a minha primeira ação é fazer um rastreio epidemiológico de quantos casos de tuberculose nós temos na cidade. Isso é a minha primeira ação, a minha proposta de ação. E aí, quando eu falo o seguinte, quais são os meios que eu tenho para isso? Como é que eu vou fazer esse rastreio? Aí você vai começar a ver essas transformações propostas, os meios para poder ver essas transformações, para poder chegar na ideia do que é essa alternativa, para poder chegar nessa proposição da alternativa. Depois disso que você encontra os meios de como fazer, então eu vou testar a população inteira para tuberculose, primeiro pela avaliação clínica, depois pela avaliação laboratorial. Então essa é o meu meio de viabilizar esse rastreio. Então tudo bem. E aí no final, depois que você encontra esses resultados, você vai ter as ações para organizar a transformação da realidade. Então beleza. Como é que eu posso, então, prevenir e tratar essas pessoas que deram positivo? Quando eu trato essas pessoas que deram positivo para que elas negativem para a doença, eu estou transformando a minha realidade. A pessoa ela era positivo para a tuberculose e agora não é mais. Ela tratou e agora é um indivíduo sadio. Então eu mudei a minha realidade. Vai ficar por aí, professor? Não. Depois, quando você vê uma outra meta para se alcançar, você recomeça o ciclo do planejamento. Qual é a minha realidade? Quais são as propostas que eu vou fazer para poder mudar essa realidade? Como é que eu vou chegar? Quais são os meios que eu vou chegar para alcançar o que eu propus? Como é que eu vou mudar a minha realidade? E aí volta tudo de novo, é um ciclo. Então, o planejamento ele é um ciclo. Você começa a imaginar a tua realidade e o começo desse ciclo é analisar a realidade. E o final desse ciclo é transformar essa realidade através dos meios e das propostas que você fez em cima dessa realidade. Então, isso tudo são ideias e ações de como melhorar o teu planejamento, melhorar a tua vida, melhorar os teus meios de planejamento. Isso vale tanto para a vida, como vale também para a nossa realidade de saúde. Então, vamos lá. No processo de planejamento, a gente vai começar, então, no primeiro grande processo, que é o planejamento propriamente dito. É o primeiro passo, é nele que a gente vai iniciar, e aqui nós temos alguns pontos para a gente poder trabalhar.
o primeiro ponto desse ciclo administrativo do planejamento, ele fala o seguinte: a primeira coisa que você tem que definir são os objetivos. Então, eu vou pedir, inclusive, uma ajuda de vocês para a gente já começar a fazer aqui na aula um esboço de planejamento. Então, eu vou definir um objetivo e vou trabalhar em cima desse objetivo. Então, bastante atenção, que a atividade de vocês é basicamente o que eu vou fazer agora. Então, bora lá. O meu primeiro objetivo é erradicar a fome na minha rua. Esse é o primeiro objetivo. Erradicar a fome na minha rua. Tá, quais são as estratégias que eu vou ter para fazer isso? Primeiro eu tenho que ver quem são as pessoas na minha rua que passam fome. Então, primeiro é o diagnóstico. Eu vou formular as minhas estratégias. Olha, primeiro eu tenho que ver quem está com fome, eu tenho que ver quem é que tem uma renda baixa, eu tenho que avaliar quais são os projetos que eu posso estar fazendo para isso. Essas são as minhas estratégias. Depois disso, eu vou analisar a realidade. Quando eu vou analisar a realidade, não é só tanto no papel. Aí eu tenho que ir saber na minha rua. E aí, visitar a minha rua, observar a minha rua para saber quais são as casas que possuem, então, esse problema, que é a fome. Depois eu vou identificar as minhas oportunidades e ameaças. Então, olha, eu posso colocar essa família numa no programa de assistência do município. Eu posso fazer campanha para alimentar essa população. Mas quais são as ameaças que eu tenho em cima disso? A minha rua é muito perigosa, eu vou ter problemas administrativos, vai entrar em conflito com o que eu faço. Então, quais são as ameaças que eu posso encontrar para poder erradicar essa fome na minha rua? E aí, depois, por fim, a gente vai fechar alianças fortalecedoras. Nessas alianças fortalecedoras, eu posso conversar, por exemplo, com a minha igreja, eu posso conversar com a minha comunidade, eu posso conversar com a assistência básica do município. Eu tenho que montar alianças que vão me ajudar a erradicar com a fome na minha rua. Esse é o primeiro ponto, que é chamado de ponto de planejamento. Depois disso, nós vamos começar a organização e o desenvolvimento do que eu planejei. Então, quais são os recursos que eu vou utilizar? Então, a gente vai fazer rifa? Ótimo, vamos começar a imaginar como é que a gente vai montar essa rifa. Vamos começar a ver os recursos. Então, a gente tem que produzir os papelzinhos da rifa, a gente tem que levar isso para a gráfica, a gente tem que começar a ver a divulgação. É a rifa que eu vou fazer? Então, eu vou montar aqui. Ver a divulgação, ver tudo direitinho, monta quem são as pessoas que vão ajudar, começa a organizar isso. Depois você vai adquirir espaço físico e equipamento, se for necessário. Eu vou precisar de um local para poder montar essa rifa. Então, vai ser um salão da igreja, ou vai ser um salão do posto de saúde, ou vai ser na minha casa. Como é que eu vou montar essa rifa? Vai ser online, já que agora a gente não pode aglomerar? Como é que vai montar? Vai ser online. Então, eu vou montar aqui na minha casa um cantinho para poder mostrar essa rifa. Então, vou precisar de uma mesa, tá lá. Vou precisar de uma caixa, onde vai ter os papelzinhos da rifa. Estou organizando isso também. Os equipamentos e o espaço físico. Depois disso, a gente vai pensar quais foram os materiais de consumo que eu utilizei. Papel, caneta, tudo isso. Eu vou precisar repor, eu vou precisar colocar esses materiais. Então eu usei tantas canetas. Então como é que eu vou chegar até essas canetas? Eu vou comprar a caixa de caneta ou eu vou pegar as canetas que tem em casa? Como é que vai ser? Isso tudo aqui na organização. E gerir as competências. Então, olha, fulana de tal, você vai distribuir as rifas para a rua. Ana Paula, você vai montar, então, a organização de quem pegou tantas rifas.
Thaisa, você vai receber o dinheiro dessas rifas. Zaira, você vai ajudar, vai coordenar os vendedores. Então, você vai analisar isso tudo. Ah, mas isso pode ser uma pessoa só fazendo? Pode. Não precisa ser tanta gente assim. Mas você vai organizar e gerir os recursos que vão ser necessários. Pronto. Já vimos as competências, já organizamos tudo, chegamos no terceiro ponto, que é o de organização, o de execução ou direção. Então, primeira coisa, tomar decisão. A gente vai vender essa rifa para a cidade toda? Beleza. Então, a decisão foram tomadas. Vai ser qual dia da semana essa rifa? Outra decisão tomada. Como é que eu vou quais são os prêmios que eu vou entregar nessa rifa? Como é que eu posso utilizar lá as minhas alianças para poder manter essa rifa funcionando? Então, toma a tomada de decisão. Executar as ações planejadas. Então, vamos vender. Agora é a hora de vender essa rifa. Você tem, então, uma das decisões a serem tomadas. Até que dia eu tenho que vender? Então, ótimo. Já que eu tenho que fazer isso, então vamos executar. Vamos vender esse negócio. E depois disso, você vai adaptar o contexto de ação. Como é que você vai se adaptar a isso? Olha, professor, eu não consegui vender 30. Eu peguei 100, mas eu não consegui vender 30. Ok, como é que você vai adaptar essa tua realidade? Como é que... aonde eu fui, o povo não gosta de comprar rifa. Como é que eu posso adaptar isso? Como é que eu posso chegar ao meu objetivo, que é vender as 100? Você está no processo de execução, então você tem que fazer alguma coisa para poder vender as 100. Finalizou esse processo, a gente vai para o controle e para a avaliação. Nesse ponto, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o impacto da execução e da ação planejada. Então, a gente finalizou a venda, a gente fez a rifa, a gente comprou as cestas básicas e a gente entregou. Isso é na execução ainda. E agora no controle. Quais foram os impactos que a gente causou na entrega dessas cestas básicas? A gente conseguiu, então, erradicar a fome? Tem certeza? A minha execução, ela foi bem sucedida? Eu consegui, então, levar comida para todo mundo que estava passando fome? Próximo, verificar se os objetivos foram alcançados. Então, eu realmente acabei com a fome na minha rua ou não? A minha ação, ela foi de grande valia para a minha meta? Verificar a eficiência das estratégias. Então, eu entreguei hoje, esse mês, as cestas básicas. E aí, no mês que vem, as pessoas estão com fome de novo. Então, será se foi eficiente a minha estratégia? Eu alcancei a minha meta, provavelmente. Ou então e se eu não alcancei a minha meta? Beleza, não alcancei, entendi. Mas quais são então as melhorias na eficiência que eu posso ter para poder alcançar essa minha meta? Quais são as melhorias de eficácia, as melhorias de efetividade que eu posso ter para alcançar a minha meta de verdade agora? É o momento que você vai avaliar tudo que você fez, se valeu a pena, se você chegou na tua meta necessária. Então, e esse processo de avaliação, ele é muito importante e ele não deve ser feito só no final. A gente tem uma avaliação final, a avaliação de todo o processo, mas a cada processo, no processo de planejamento, de organização, de execução, a gente pode fazer momentos de avaliação para ver se está tudo caminhando do jeito que a gente queria. E se não está caminhando, você pode ainda organizar, você ainda pode reverter o que está acontecendo, se tiver tempo hábil para isso. Para que a gente planeja? O que vocês me dizem? O que vocês acham, meninas? Para que a gente planeja alguma coisa? E aí, para que a gente planeja?
Pessoas. Professor, minha internet caiu. Acabou de voltar. Desculpa, pode falar. Para que a gente planeja? Para haver uma melhor organização, professor. Se a gente vai fazer uma vida, precisa de um planejamento. Porque Ok. se a gente se organizar, nada está certo, nada fica bem feito. Pode até ser que dê certo, mas não fica bem feito. Não fica aquela coisa hierárquica, não fica aquela coisa decente, como a gente costuma falar. Então, para tudo na vida tem que haver uma organização, tem que haver um pré-requisito, tem que haver uma pré-escolha, tem que haver um estudo em cima daquilo que tu queres para a tua vida. É o projeto. Ótimo. É o projeto. Né? Perfeito. Tchau. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. O principal planejamento, o principal motivo para se planejar é o seguinte: o propósito do planejamento ele pode ser definido como um desenvolvimento de processos, técnicas ou atitudes administrativas que permitam avaliar as consequências futuras de decisões presentes e como influenciar essas consequências. Então, quando a gente vai avaliar, quando a gente vai planejar, como a Núbia falou, a gente vai planejar para que algo dê certo. A gente vai planejar para que a consequência das minhas decisões sejam a melhor possível para o que eu quero. Então, se eu vou planejar... Professor, Oi? depois que eu paguei R$40 no Digipare, agora eu planejo até onde é que eu estaciono. Por quê? Porque as tuas consequências de não ter planejado foi gastar esse dinheiro. Correto? Não, é porque foi uma emergência mesmo e eu tive que deixar lá perto do Socorrão. E aí depois não desci nas 2 horas, né? E nem me lembrei mais de pagar, aí me lasquei todinha. Eita, pai. Credo. Mas é isso. Então, como você mesmo falou, você planeja para que as consequências dos teus atos, das tuas decisões, sejam as melhores para você mesmo. Que elas não venham a te atrapalhar, na verdade, que te ajude, né? Então, isso é o motivo de planejamento, é esse, para avaliar as consequências futuras das nossas decisões atuais. Ficou bonito isso. Alguém anota para botar no Facebook? Quem é que usa Facebook hoje em dia, hein? Próximo, gente. Então, quando a gente fala do planejamento em saúde, nós estamos falando, então, de uma necessidade. E quando a gente vai planejar em saúde, nós vamos garantir as diretrizes, as ações desenvolvidas, corrigindo, então, itinerários, enfrentando imprevistos e buscando sempre caminhar rumo aos objetivos desejados. Então, é para isso que a gente vai montar um planejamento em saúde. A gente vai garantir para que todos os nossos objetivos, que são aqueles que já vêm previamente definidos, ou pela Secretaria de Saúde, ou pelo Ministério da Saúde, ou pela Secretaria do Estado, ou então pela tua visão de necessidade dentro da tua comunidade. Então, você vai garantir que essas ações elas tenham diretrizes desenvolvidas, elas sejam corrigidas frequentemente, para que tudo isso chegue a um denominador comum. Então, quando a gente vai falar de planejamento em saúde, a gente tem que lembrar de como é que esse planejamento e como é que o processo de saúde ele é feito, como é que ele é desenvolvido. Então, a gente viu isso lá na aula do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas a nossa saúde ela é desenvolvida, não. Ela é classificada por regiões, por hierarquias. E essas hierarquias são da seguinte forma: a base, que é a atenção primária, as atenções mais de média complexidade e a de alta complexidade. Então, na atenção básica, a gente vai ter o quê? As equipes da saúde da família, que vem, então, as unidades de pronto atendimento. Nós temos as unidades móveis de atenção de urgência, como, por exemplo, o SAMU. As unidades de especialização de diagnóstico, como posto de saúde.
as unidades de terapia ambulatorial e as unidades de internação hospitalar. Mas nisso aqui, até mesmo dentro desses 5 pontos, eles vão entrar em um desses 3 pontos de complexidade. Então, quando você tem o diagnóstico aqui na saúde da família, nem sempre você vai conseguir essa internação na atenção básica. Você vai conseguir numa média complexidade ou numa alta complexidade. Isso vai depender bastante de como a saúde no teu município ela é organizada também. Das formas do processo de gestão e planejamento, a gente tem que entender que existem, então, 2 grandes processos. O que a gente chama de planejamento normativo e o que a gente chama de planejamento estratégico. Então, olha só, são formas de planejar, são formas diferentes de planejar, e cada uma delas vai servir para um tipo de problema. Mas elas são diferentes entre si. E aí eu quero apresentar para vocês as principais diferenças do que é um planejamento normativo e o que é um planejamento estratégico. Eu costumo dizer que o planejamento estratégico ele é sempre melhor. Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui o caso de cada um deles, e aí vocês entendam qual é o mais indicado para cada situação. Então, bora lá. Bora dar uma olhadinha aqui. Primeira grande diferença. No planejamento normativo, você tem predições únicas. E no planejamento estratégico, você tem várias apostas em cenário. Então, o planejamento normativo é aquele que você só vê um único final. Então, o meu final, olha só, eu vou conseguir fazer isso daqui. A minha meta é essa, eu vou conseguir fazer isso aqui, porque não vai dar nada errado. É o que a gente chama de pessoas otimistas. Enquanto que no planejamento estratégico, você vai avaliar, olha, o meu objetivo é esse aqui, que dê certo. Mas pode ser que esse ponto dê errado, e aí eu tenho que imaginar o que eu tenho que fazer nessa situação. Pode ser que isso daqui não dê muito certo também, então tem que pensar o que eu vou fazer nessa outra situação. Então, assim, eu costumo também falar que planejamento estratégico é para pessoa pessimista. Porque a pessoa pessimista ela vai ficar pensando em vários momentos o que pode dar errado e o que ela pode fazer se der errado. Então, planejamento normativo, pessoa muito otimista, não é errado ser otimista. E o planejamento estratégico é aquela pessoa muito pessimista. Vamos lá. Quando a gente fala dos setores, e aí quando a gente vai fazer plano no normativo, a gente planeja por setor. Então, primeiro vai ser a galera da organização. Depois eu vou ver as execuções. Depois eu vou ver, cada setor você tem um plano. Então aí, quando você consegue finalizar o plano desse setor, beleza, passa para o próximo. Vai passando de fase, igual no videogame. Enquanto que no planejamento estratégico, você vai fazendo o plano por problema. Então, no problema 1, eu tenho que ter uma fase de planejamento, organização, execução e avaliação. Esse é o meu problema número 1. Resolvi o problema número 1, vamos para o problema número 2. Planejamento, organização, execução, avaliação. Os 4 pontos de novamente. Pode ser que demore mais, geralmente demora. Geralmente demora bem mais o planejamento estratégico por causa disso. Próximo, no planejamento normativo, você tem certezas. Lembra que eu falei para vocês do otimista? Então, ele tem certeza de que isso daqui vai dar certo, isso daqui vai dar certo, isso daqui vai dar certo, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo. No estratégico, você vai ter muitas incertezas e surpresas. Então, eu vou fazer um café da manhã. Tá, mas se não tiver café? Ou sim, tem café, mas não tem açúcar. Tá, tem café, tem um açúcar, mas não comprei pão. E se a pessoa não gostar de pão? E se a pessoa for intolerante à lactose? Essas são as incertezas e as surpresas que podem acontecer no planejamento estratégico. Quando você vai colocar em ação e pensar em cima do planejamento estratégico. Depois, no planejamento normativo, você vai ter os cálculos técnicos e sujeitos. Os sujeitos são os agentes. Então, você vai pensar no sujeito, tá? Ele vai ser aquele que vai fazer a consequência. Então, eles são os agentes de mudança. Eu mudo o sujeito
E do sujeito... só um instante. Entendeu? Então, do sujeito, que é o agente, a gente modifica esse sujeito e ele vai fazer a ação para a gente. Isso é o normativo. Enquanto que no estratégico, você vai ter esse cálculo técnico-político, que você vai entender o que está acontecendo na situação da comunidade. E os sujeitos, eles são atores, então eles vão auxiliar, eles não vão fazer a mudança, mas junto com você, eles irão auxiliar para que a mudança seja feita. Então, não vai depender somente deles, para você virar um chefe. Na verdade, você é o líder que vai organizar todos esses atores nessa ideia do planejamento. Então, essas são as principais diferenças entre os dois tipos. Oi? Oi? E o meu útero ainda está circulando. Núbia? Oi, professor. Tá falando comigo, meu amor? Estava explicando bem que o negócio para a menina. Não, a mulher está apagada aí. Desculpa. Teu microfone tá ligado. É porque quando acabou ligando aqui sem eu querer, ia falar outra coisa e acabei tocando lá na tela do celular. Tudo bem. Perdoe. Não, imagina. Pronto. Vamos continuar, então. Quais são, então, os passos desse planejamento estratégico? Que, sinceramente falando, é o mais adequado quando a gente fala da realidade de saúde. Porque a nossa realidade de comunidade, ela é realmente uma realidade de incertezas, de muitas surpresas, onde a gente precisa desses atores para nos auxiliar a chegar nos nossos objetivos. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso planejamento, o diagnóstico. Desde o passo administrativo, eu estou conversando sobre isso. O primeiro ponto a ser feito é o diagnóstico da realidade. Então, você vai identificar quais são os problemas, os atuais, e quais problemas podem vir no futuro, e os fatores que vão contribuir para a situação observada. Então, quais são os meus problemas hoje e o que está auxiliando, ajudando para que essa situação continue. Esse é o processo de diagnóstico. Depois disso, você vai identificar e definir prioridades, como você vai intervir sobre essa realidade, descrever e explicar esses problemas. Então, você vai colocar, o problema é esse, ele acontece por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Quarto, definir estratégias ou cursos de ação que possam ser seguidos para solucionar esse problema e definir, então, os responsáveis pelo desenvolvimento de cada ação. E, por fim, definir os procedimentos de avaliação e monitoramento da implementação da ação. Então, beleza. Como é que eu tenho que fazer, depois que eu desenvolvi as ações, depois que eu vi quem são os gestores desse desenvolvimento? Joia, já resolvi isso. Eles vão fazer, então, essas ações de saúde. Vão lá, executam. Podem ir. Depois que eles executaram, eu vou voltar e vou avaliar como foi feitas as ações, se elas realmente foram feitas. Como eu tenho que melhorar se foram feitas, mas não chegou ao meu objetivo. Como eu posso melhorar para reavaliar, na verdade, como chegar no meu objetivo. E se eu conseguir chegar no meu objetivo, a gente para pensar o seguinte, existe algum outro objetivo que eu posso chegar depois dele? Então, por exemplo, se eu erradiquei a fome por esse mês, eu posso montar um novo planejamento para erradicar a fome por um ano, ou então permanentemente. Então, você vai reavaliando e vai vendo, então, se os resultados que você conseguiu nesse planejamento, eles têm a ver com o objetivo e se os resultados são esperados. Eles realmente foram aqueles que vocês estavam procurando. Então, vamos conversar um pouquinho melhor sobre cada um deles. Primeiro é o diagnóstico.
E, inclusive, galera, a atividade de vocês é justamente em cima do planejamento estratégico de cada uma dessas 5 partes diferentes que vai formar o planejamento estratégico. Então, bastante atenção. Primeiro ponto, o diagnóstico. Essa identificação ela pode e deve ser realizada a partir da análise de informações disponíveis. Essas informações você pode encontrar nos sites da Secretaria de Saúde ou então dos próprios relatórios que você tem na tua comunidade, no posto de saúde que você está trabalhando, ou então em qualquer local onde ela esteja disponível. E pode também utilizar a sua experiência e o conhecimento da equipe que você trabalha sobre a realidade em questão. Então, você pode, olha, o que eu sei sobre hanseníase? Eu sei que é isso, isso, isso e isso. Você conhece a realidade de hanseníase na tua comunidade, no teu bairro? Sim, ó. Aqui a gente tem tantos casos, esses casos eles já estão sendo tratados, o tratamento está sendo acompanhado e o resultado é para daqui 2 anos e meio. Esse é o conhecimento da tua equipe sobre essa realidade. Primeiro passo ainda, essa etapa de diagnóstico, ela é necessária para conhecer a região, quando você não a conhece, identificar quais são os problemas que você tem, as necessidades de saúde da tua comunidade e levando em consideração o seguinte: conhecimento da área de atuação, determinação dos indicadores demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos e a determinação do problema. Então, qual é o tipo social e econômico da população que está sendo acometida por esse problema? É hanseníase, é gravidez na adolescência, é doença sexualmente transmissível? Quais são, então, esses indicadores demográficos? São os jovens, são os idosos, são crianças, são adultos? Então, você vai determinar e conhecer a tua realidade. Esses indicadores, eles vão falar, então, o demográfico, ele fala da população da área e a sua distribuição por sexo e por faixa etária. Como eu comentei, é homem, é mulher, é criança, é adulto, é idoso, é adolescente. Os indicadores socioeconômicos. Qual é a condição de moradia dessas pessoas? Qual é a renda familiar? Tem renda familiar nesse período de pandemia? Qual é o trabalho que eles exercem? Qual é o tipo de lazer? Qual é o tipo de segurança? Isso é importante para você entender a tua comunidade, entender os fatores socioeconômicos daquela realidade. Quais são os indicadores em nível de saúde? Então, qual é a taxa de natalidade, de mortalidade, de morbidade que você tem naquela situação daquele problema? Está tendo alguma doença de notificação compulsória, que é o que a gente vai trabalhar? Hanseníase, tuberculose, HIV. Você tem uma cobertura vacinal, então essas crianças estão sendo vacinadas no período correto, poliomielite, hepatite, está tudo correto? As condições de saneamento básico daquela região, elas são adequadas ou não? Outras informações também são interessantes para a gente poder dar uma olhada. Os marcadores do CIAB, os indicadores de oferta de serviço de saúde, como é que anda a rede pública e rede privada, como é que andam os leitos para essa população que venha a ser cometida por algum tipo de doença. Você tem uma área de abrangência boa, você tem uma acessibilidade boa a esse sistema de saúde. E quando a gente vai determinar o teu problema, você tem que analisar 4 grandes pontos desse problema. Qual é a natureza desse problema? Ele é um problema atual, ele é um problema potencial, ou seja, um problema que pode vir a acontecer, ou é um problema que tem uma solucionalidade mais tranquila? Ela é um problema que pode ser solucionado de uma forma mais rápida, mais fácil. Qual é a posição, então, da organização? Ela é intermediária, é um problema que você vai intermediar para que, no final, ele se desencadeie a normalidade, ou você já vai trabalhar com a pessoa doente?
Essa intermedialidade, gente, é a prevenção. Você vai prevenir ou você vai remediar lá no terminal? Governabilidade. Você vai poder ter qual é o tipo de controle que você vai encontrar dentro do governo sobre isso. Então, como é o controle que você vai ter, que o governo tem, eu não falo só o governo federal, falo o governo em geral, o governo público em geral. Como é que ele tem um controle sobre esse problema? É um controle total? Ele é um controle baixo? Ou ele não tem controle sobre esse tipo de problema? Por exemplo, parasitoses. Então, ascaridíase, teníase. Imagina aí comigo. Você acha que o controle do governo sobre esse tipo de problema, ele deveria ser total, com o saneamento básico, ou fora de controle total? Deveria ser total, mas qual é a realidade? Fora de controle, gente. Ou até mesmo existe um baixo controle na tentativa de reduzir, mas ainda não consegue, em alguns pontos da cidade, por exemplo. E qual é o tipo de complexidade desse problema? Ele é estruturado, então você tem um problema onde você consegue estruturar o começo, o meio e o fim dele, ou ele é quase estruturado, onde você não consegue encontrar o começo, o meio e o fim dele? Então esses pontos devem ser analisados quando a gente vai pensar em problemas lá no nosso planejamento estratégico. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma definição, então, de problema e solução que a gente pode propor lá no planejamento estratégico quando vocês estiverem montando de vocês. Então, olha só. A definição do problema. Exemplo. Não há pessoa suficiente no acolhimento e na atenção lá do posto de saúde. Esse é o problema. Qual é a solução? Aumentar o número de pessoas atendendo no posto de saúde. Tá, mas depende de você? Porque a gente pode solucionar um problema que depende da gente solucionar, de certa maneira. Então, depende realmente de você colocar mais pessoas ali. Outro problema. Há muita burocracia e o registro é extremamente difícil na hora de das notificações compulsórias. Ok, qual é o tipo de solução, então? Trocar o sistema de registros ou estudar medidas alternativas para que esse registro fique melhor durante o horário de pico. Isso depende de você? Sim. Criar estratégias, criar uma linha de produção, criar um entendimento melhor de como fazer esse registro. Pronto. Pico de demandas em alguns horários. Esse é o problema. E a solução? Reunir as equipes e estabelecer um escalonamento nos horários de atendimento aos pacientes. Então, olha, a partir de agora vai ser horário marcado, porque não dá para eu atender 80 pessoas entre 11 e meio-dia. Próximo, pessoal pouco capacitado para exercer o trabalho que é desenvolvido. E aí, qual é a solução? Treinar esse pessoal. Depende de você? Sim. A gente, como profissional de saúde, sim. Depende muito da gente treinar a nossa equipe, para ela ficar do jeitinho que a gente quer. Vamos lá. Peraí, amor, peraí, eu vou fazer isso. Professor, minha internet está sofrendo ou é a sua que só... Bora ver aqui, Núbia. Ou é a minha Galera, ou a sua? de vocês também está cortando ou é só dela? Olha aí, acabou de parar de ver. A minha tá de boa. Tá oscilando muito aqui. E, Núbia, eu acho que é a sua, amor. Thaís, tá cortando pra ti? Não, aqui tá de boa também. Tá de boa também, né? Núbia, eu acho que é a tua internet, meu amor. Tá, agora melhorou um pouquinho, melhorou. Vamos lá, gente. Passo número 2. Priorização dos problemas. Vamos pensar que quando a gente vai executar uma ação de saúde, não tem um probleminha só para resolver, né? Existem vários problemas para ser resolvidos e às vezes não dá para a gente resolver tudo de uma vez.
Então, a gente vai entrar nesse passo 2. A gente diagnosticou os problemas e agora a gente vai priorizar quais são os problemas a serem resolvidos primeiro. Então, nesse processo, a gente vai selecionar as prioridades a serem realizadas, utilizando alguns critérios objetivos de decisão. E nesses critérios, eu vou ensinar para vocês o método SEND-ZOPAS. E, sinceramente, gente, é um método que a gente utiliza para tudo na vida, não é só para saúde, não, tá? Você pode utilizar aí dentro da tua casa quando tu tiver um monte de problema dentro do teu relacionamento, com teu marido. Aqui só tem mulher, né? Então, lá teu relacionamento com o namorado, com o marido e tal. Você vai dar uma olhada e você pode utilizar, então, esse priorização de problema para poder resolver. Como é que ele é feito? Olha só. A gente vai pensar, então, na magnitude. O que é para vocês fazerem aqui? Você vai lá em cima listar os problemas. Então, problema número 1, problema número 2, problema número 3, problema número 4. E escrever o problema. Problema número 1. Estou me sentindo muito sozinho. Problema número 2. Ele não liga de volta. Problema número 3. E por aí vai. No caso da saúde, problema número 1. Falta de saneamento básico. Problema número 2. Falta de adesão ao tratamento. Problema número 3, acesso ao posto de saúde de forma inadequada. E aí você vai avaliar esse problema em 5 grandes pontos e vai atribuir nota para isso. Então, você vai atribuir nota de 1 a 5, sendo 5 o que tem um problemão gigante, o mais importante, 1 aquele menos importante. Então, você vai ver a magnitude desse problema. É um problemão? Se for, então, qual o tamanho desse problema? De 1 a 5, você coloca o número aqui. Então, eu acho que é 4. Coloquei o 4 aqui. Não, eu acho que é 3. Então, não, isso aqui, para mim, é um 5, com certeza. Joia. Qual é a transcendência desse problema? Então, qual é o interesse que você tem em cima desse problema? Você acha que o interesse ele é alto dentro da tua comunidade de mudar esse problema? Se for, 5. Se não for, 1. Então, você tem aí a escala de 1 a 5. Vulnerabilidade. Qual é o tipo de reversão desse problema? Ele é fácil de resolver? Se for fácil de resolver, a gente coloca 5. Se for difícil de resolver, a gente coloca 1. Mas se for meio, aí você tem o 2, o 3 e o 4 para poder analisar. A urgência. Esse problema ele pode esperar? Se ele pode, 1. Se ele não pode de jeito nenhum, 5. E o custo? Se ele for muito barato, 5. Se ele for muito caro, 1. E aí você vai colocando a nota aqui. Depois disso, você vai somar essas notas e aquele que tiver o maior número no total é o primeiro problema a ser resolvido. Entenderam? Legal, professor. Bota todos os problemas que tu tem na vida aí e aí tu começa a somar os pontos e aí tu vai resolvendo um por um de acordo com o total que ele deu. Tá bom, gente? Dá até medo de ver o resultado, né, professor? Concordo, dá medo. Realmente. Às vezes todos eles são 25, né? Que é o máximo. Vamos lá, próximo. Passo número 3. A descrição e a explicação de cada um desses problemas. Então, agora você já tem uma prioridade. Você tem o número 1, número 2, número 3, número 4. E aí, vamos lá. Trata-se de informar-se sobre o tamanho, a população, a localização e a temporalidade desse problema. O que é temporalidade? O tempo que esse problema está acometendo nessa região. E aí você pode utilizar um método chamado de método da árvore explicativa. Como é que é esse método? O método ele é uma árvore, realmente. E aqui, no caule dela, você vai colocar o problema central. Na base, ou seja, nas raízes, as causas que levaram a esse problema. E aqui em cima, as consequências desse problema.
é então a copa da nossa árvore. E aí você coloca nessa árvore explicativa cada ponto desse problema. Depois que você colocou isso, você vai avaliar se essa árvore ela tem consequências grandes ou consequências pequenas, pela quantidade de consequências, pela quantidade de causas. Às vezes a gente acha que é uma árvore um problema muito grande, muito fincado, muito difícil. Quando você vai colocar aí na árvore, você vai começar a perceber que, na verdade, ele é bem frágil. E por ser frágil, a gente consegue cortar essa árvore mais fácil. E aí nós temos algumas definições de estratégias. E aí eu quero mostrar para vocês novamente a árvore, que ela vai ser necessária também nessa definição de estratégias. Então, para o êxito do plano, cada ação ela tem que estar desenvolvida no seu local próprio. Então, olha só. Quando a gente tem, então, o teu problema aqui, não nas consequências, deixa a consequência de lado um pouquinho. Quando você tem um problema, ele vai te dar, então, em cima desse problema, o teu objetivo geral. E as causas desse problema, ele vai te dar um tipo de objetivo específico. Então, a causa número 1 gera o objetivo específico número 1, a causa número 2 gera o específico número 2. Vamos dar um exemplo novamente. Meu problema é parasitose. Então, eu tenho uma alta parasitose na minha cidade. Qual é a primeira causa? Falta de saneamento básico. Qual é a segunda causa? Educação e saúde. As pessoas andam descalças, tomam água, deixam o esgoto a céu aberto. Então, essa é a causa número 2. Qual é o meu objetivo central, então? O geral é reduzir a taxa de parasitose, que é o meu problema. Qual é o meu objetivo específico número 1? Qual seria? Melhorar o saneamento básico e educação e saúde, que é o objetivo número 2. Então, se você tem um problema, ele se transforma no objetivo geral. Cada causa se transforma num objetivo específico diferente. E aí você vai trabalhar em cima desses objetivos. Ok? Outra maneira que você pode definir as estratégias, aqui no passo número 4, é o seguinte: é montar uma tabelinha também. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar aqui o teu problema. Então, alta de parasitose na região do Santa Rita. Qual é a situação inicial? Como é que você está agora? Como é que o teu problema começou? Você tem uma alta de 30% na parasitose na região e tal, devido a isso, isso e isso. Qual é o teu objetivo? Qual é o resultado que você quer com esse objetivo? Reduzir a parasitose 50% na região de Santa Rita. Quais são as ações que você vai fazer? Educação e saúde, beleza. Como é que você vai fazer essa educação? Vai ser uma palestra? Vai ser um jogo interativo? Vai ser um Instagram sobre isso? Quem vai ser responsável de fazer isso? Ah, vai ser o professor Gabriel. Então, tudo bem. Vai ter alguma equipe de apoio? Não. Então, X. Ou então vai ser a turma do 5º período de farmácia do Pitágoras. Qual é o prazo? 3 anos. Qual é o recurso financeiro que ele vai ter? Nenhum, porque o professor é muito rico. Mentira. Quais são os outros recursos que ele vai precisar, que ele pode ter? Ah, é um data show, é um computador, é papel, caneta, lápis. E é isso. Então, você vai descrever cada um dessas ações. Vai ser a definição das tuas estratégias. E o próximo passo é definir os procedimentos de avaliação. Tá, você já executou teus planos. Ótimo, fez a execução, ficou muito bom. Como é que tu vai avaliar, então? Essa avaliação ela é feita da seguinte forma. Você vai elaborar uma cópia do plano de ação para todas as pessoas envolvidas na execução. Professor, que plano de ação? Esse bem aqui, ó. Esse planinho de ação aqui, ó. Que a gente viu no passo 4? Pois é.
agendar as reuniões de gerenciamento, executar, avaliar, mudar a ação, elaborar relatórios e prestar conta de tudo aquilo que você fez, afixar o plano mês a mês em um lugar visível para o grupo todo ver. Então, o que foi que a gente fez em janeiro? O que foi que a gente fez em fevereiro? O que foi que a gente conseguiu em março? O que a gente vai conseguir em abril? E acrescentar um plano, uma coluna para descrever a situação atual e os possíveis encaminhamentos no final da ação. Ok, meu povo? Com isso, a gente finaliza a nossa aula, mas agora eu vou pedir para vocês irem lá no pós-aula de vocês, ou, na verdade, é no aula mesmo, no estágio não tem pós-aula, na aula de vocês e baixarem o arquivo que eu coloquei lá da atividade. Bora lá, gente. Por favor, baixem aí. Só um minutinho, professor. Sem problemas. Que eu vou passar a atividade de vocês em cima disso. Vou explicar de acordo com o que está escrito lá. Professor, não dá para você mandar no grupo? Não, senhora. Preciso de ir lá. É porque eu estou no serviço, eu estou pelo celular. Tu pode pegar depois, amor, então, sem problema. Ok. Não coloquem no grupo, gente, porque tem o pessoal da tarde, tem um outro pessoal. Não é para colocar lá. Foi proibido isso. Inclusive, tem gente que nem matriculada tá, então é um probleminha que a gente tem que resolver. Tá no encontro 5, é? Encontro 5, se eu não estou enganado. Eu tô com um probleminha de entrar, mas já eu resolvo. Atividade semanal, não. Não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Pera. Meu portal é inválido. Pra variar. Professor, Oi, amor, diga. é em planejamento em saúde. Isso. É esse mesmo. Aqui. Estágio supervisionado, programas estratégicos. Encontro 5. Bora lá, computador. Você consegue, cara. Aqui, ó. Ai, gente, não tá aqui. Não, gente, eu não coloquei. Pera. Não tá aqui. Deixa eu ver se tá no 4. De fato, professor, não tem não. Encontro Não tem, não. tem atividades semanais. Eu vou até explicar essas atividades semanais. Meu Deus, desculpa, gente. Manutenção de medicamentos para hipertensão. Tem não. Tem não. Pera, eu já vou conseguir fazer isso. É o seguinte, deixa eu comentar com vocês sobre essa atividade semanal já. A partir de agora, o que acontece? A partir de agora, a atividade de vocês, o DMN, o DI e o ED de vocês não mandam mais no grupo. Vocês vão mandar, gente, lá aqui pelo portal para mim, nessa atividade semanal. Vocês vão tirar o print e anexar nessa atividade semanal. Professor, okay? Pode falar, meu amor. O estudo dirigido e a disciplina interativa, ela só é feita uma vez. Tem que sempre estar mandando a mesma coisa? Porque quem já fez, já mandou uma vez, já era. Agora o desafio Nossa Máxima, não. Ele abre toda segunda. Ele é toda semana. Ele é toda semana. Se eu não me engano, meu amor, sim, seria interessante mandar toda semana.
Pelo menos foi o que o coordenador pediu para a gente. Estou te fazendo o pedido que ele me pediu. Tá. Eu vou anexar agora para vocês o seminário, gente. Rapidinho. Eu coloquei o nome de seminário porque é uma apresentação, mas não é o nome... Enfim, o nome dessa apresentação é seminário, mas... Deixa eu só abrir aqui para mim. Isso aí é para mandar pelo portal, é? O desafio nota máxima. Como é que é, meu amor? Não te entendi. Sobre mandar pelo portal, é? O É. desafio nota máxima. Isso, mandar o print lá nessa atividade semanal. Ah, tá bom. Gente, é só o meu computador que ele demora assim uma vida e meia para abrir os programas da Microsoft ou eu tô fazendo errado? Não, no caso, o portal da Pitágoras dá um trabalho terrível para abrir. Não é só o seu computador. O meu portal até que tá bom. O meu Não, problema problema ele tá terrível. O meu problema ele está sendo o Microsoft mesmo. Para abrir, por exemplo, o slide de vocês que eu vou apresentar na aula, gente, eu estou demorando quase 5, 6 minutos para abrir. Demora, mas demora mesmo. Né? Às vezes a gente até desiste de abrir, porque tanto que demora. Fica logando e acaba que para tudo, vira uma confusão e acaba desistindo. Olha, eu vou anexar para vocês agora o seminário. Vai estar com o nome de seminário mesmo. E aí, nós somos 9, se eu não me engano, nessa aula. Então, eu vou precisar só de 2 grupos. Um grupo com 5 pessoas e outro grupo com 4 pessoas. E aí, eu vou ler agora rapidinho para vocês o que vocês devem fazer. Na atividade que está lá no grupo, que eu já estou postando, tá? Estou postando agora. Na atividade que tem lá, tem são três casos. E aí, como aqui nós só temos 2 grupos, vamos ter só 2 grupos, vocês podem escolher, então, qual dos casos vocês querem. Mas assim, gente, cada grupo com caso diferente, não quero caso igual. Ó, postei, podem ir lá, gente, postei. Acabei de postar. Quando tiver ok, só avisa, prof. Eu tô com o portal aqui aberto. Joia, eu acabei de postar já. Tá publicado. No encontro 5, né? Encontro 5. Apareceu? Seminários em programas estratégicos. Apareceu. Não apareceu. Tenta fechar e entrar de novo. Mas eu vou ler para vocês aqui o caso. É o seguinte. Sim, caso... só abrir. Seminário 5 programas estratégicos. Isso. Os casos são bem parecidos. O que vai mudar é o que está em negrito mesmo. Então, o primeiro grupo vai falar do bairro São José e ele vai fazer, então, um programa estratégico em tuberculose. O caso 2 é Santa Rita e o programa estratégico de IST/AIDS. E o caso número 3 é o bairro Vila Esmeralda com programa estratégico em hanseníase. Eu vou ler para vocês o que é isso. O seu grupo é um recém-contratado pela Secretaria Municipal de Imperatriz e é enviado para o bairro, e aí o bairro do grupo. Entretanto, o programa estratégico e aí o problema que vocês vão resolver, que é tuberculose ou IST, ainda não está implementado no município. O seu primeiro trabalho é montar todos os passos do planejamento estratégico para a implementação do programa para o atendimento da população. Então, o que eu quero de vocês? Cada grupo vai escolher, então, um bairro e aí o programa que tem nesse bairro, para vocês fazerem aqueles pontos do planejamento estratégico, bem teórico, gente. Vocês não vão precisar ir no bairro para poder ver isso, pelo menos não agora. E vocês, de forma teórica, vão fazer aqueles 5 passos do planejamento estratégico. E vão apresentar para mim esses 5 passos na aula que vem. Por isso que o grupo é de 5 pessoas também.
que aí cada pessoa fica responsável, então, para montar um dos pontos do planejamento estratégico no grupo. Professor, Oi, meu amor. a Samara hoje ela não deu para ela assistir porque estava sem internet, mas ela assiste todas as manhãs. Ela quer saber se ela pode ficar no grupo. Pode. Tá bom. Só que aí o que acontece? Ela não tem presença na aula de hoje, ela vai ter presença na aula da semana que vem. Eu sei, tá bom. Tá bom. Perfeito, então. Então, bora lá. Oi, Leidiane. Professor, Diga. mas acabou que a pergunta da Yasmin acho que meio que respondeu a minha. A gente tem que fazer com os que estavam na aula de agora de manhã, é isso? O trabalho? Em teoria, sim, meu amor. Mas tem mais gente? É porque nós temos um grupinho. Nós temos um grupinho dentro do nosso grupo. Imaginei. Tá bom, então. Manhã. Então, são 2 grupos. Eu vou deixar vocês se dividirem, tá? Não vou determinar nada, não, que eu não tô assim nesse nível de maldade hoje. Mas eu gostaria só de saber do grupo 1, quem são e qual grupo e qual caso vai pegar. E do grupo 2, quem são e qual caso vai pegar. Só isso que eu preciso. Então, se articulem aí, eu vou desligar, vou fechar a gravação. Galera aí do SH que está me ouvindo, eu vou conversar com vocês lá no nosso grupo. E vocês que estão aqui presentes, por favor, se fechem no grupo aqui, me passem os nomes e o caso.